Olá, são 3h30 da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, dessa vez respondendo a pergunta de um dos nossos visualizadores. Ele quer saber se os reptilianos existem ou não. É fantasia ou é verdade? Bem, aqui vai a resposta. É muito simples. Primeiro de que tudo, você deve levar em conta o seguinte: a sociedade dos ricos idealizou fazer uma coisa muito perversa, fazer com que nós pobres nos divertíssemos. A palavra é diversão. Rock in Rio, Maracanã, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, e aí vai por tudo afora. Ou seja, a questão quando você não tem coisas assim, dinheiro para frequentar todo Maracanã, né? No domingo você deixa de comprar alguma coisa para Maracanã, e antigamente era fumo, cigarro, mas depois o que é? Descobriram que o cigarro fazia mal aos pulmões, e os hospitais públicos gastavam tanto no tratamento do pulmão do fumante que dava prejuízo ao governo. Por isso o cigarro desapareceu, sabia? Senão continuaria aí. O alcatrão, a nicotina e tal entopem. E aí o cidadão que está com problema pulmonar, ele vai para o hospital público, porque ele é pobre, não pode pegar o particular, e ao fazer isso, ele dá uma despesa ao governo enorme, porque o tratamento é muito longo e geralmente ele morre de câncer. Então, é isso que eles inventaram. Quando você faz uma coisa sempre para se distrair, se essa coisa é boa, se chama hábito. Por exemplo, o hábito da leitura, né? O hábito de ter uma conversa, um diálogo com um amigo sobre qualquer assunto, ciência, se o homem foi ou não foi na Lua, e coisas dessa natureza. Agora, falar sobre futebol, samba, mundo de mulher, cerveja, né? Então, cerveja. Olha, veja quantas pessoas se colocam numa mesinha ali num canto da rua, botam a cerveja ali, um churrasquinho e se divertem. Enquanto eles se divertem, o que é que os ricos fazem? Estudam. E estudam para quê? Para poder saber como é que tiram o nosso dinheiro. Então você vê, você provavelmente deve ganhar um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Os cálculos da ONU é que ninguém pode viver sem 4,5 salários a 5. Resultado, a classe rica fez tudo para que a gente se engajasse numa coisa chamada diversão. E enquanto a gente se diverte, eles estudam, eles procuram, eles trabalham e vão conquistando o mundo e tirando nossos direitos e tirando o nosso dinheiro e tirando aquilo que seria nosso, né? Então, cuidado com a diversão. Se ela for sadia, saudável, como uma discussão sobre ciência, sobre como funcionam as funções hepáticas, se o universo é infinito, como Einstein diz que tem 80 bilhões de anos-luz ou não tem, então isso seria, agora, discutir sobre que time de futebol vai ganhar, discutir sobre qual é a escola de samba que vai ganhar, discutir sobre discos voadores, sobre ETs. Olha só, há uma impossibilidade, 1% de chance de que haja vida fora da Terra. A Terra é o único planeta do sistema solar que tem condições de ter vida. Então, pelo menos no nosso sistema solar, bota isso agora na tua cabeça com cuidado. No nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, e vai por aí, Terra. Então, não existe nenhum planeta que tenha as condições que a Terra tem de ter vida. E aí fica uma porção de gente tola discutindo vida em outros planetas. Desde os meus 10 anos de idade que eu ouço discutir vida em outros planetas, ET, né? E acontece que nunca vi um ET. Ninguém nunca viu um ET. Já mostraram? Já existe em algum lugar alguém, o ET de Varginha, o ET não sei de onde, os governos escondem os ETs? Não. Agora, uma coisa é o ET, outra coisa é o OVNI. O OVNI existe. O OVNI são altas pesquisas das grandes potências. A Rússia fez um avião que parecia um bumerangue.
ou seja, era mais ou menos, tinha esse formato aqui. E esse avião deu a volta ao mundo todo, e quando chegou de volta na Rússia, a Rússia disse: nenhum radar conseguiu percebê-lo. Se eu quisesse, poderia ter bombardeado todos os países que eu quisesse, ninguém perceberia. Então, enquanto nós estamos nos distraindo, eles estão criando condições de dominar o planeta. Cuidado com a distração. Então, agora vem a questão. ET, nunca vi um. Desde os 10 anos de idade. Fala-se, fala-se, fala-se. Ah, fulano viu, mas foi embora. Ah, viu da janela do avião, mas foi embora. E nunca nós temos um concretamente. A coisa é a seguinte. Você, quando os latinos diziam res, não verba. Fatos, coisas, não palavras. Porque sobre palavras você pode discutir o dia todo e não chega a conclusão nenhuma. Todo mundo tem solução para a política, para a situação das guerras, para a situação de quem é o time que vai ser o melhor do mundo, e enquanto discutem essas besteiras que não tem nada a ver com a tua vida, porque o que interessa é que tua panela tenha feijão, arroz, farinha e carne. E então, enquanto a gente se distrai com essas besteiras, então eles estão conquistando o mundo. 11 famílias dominam o mundo. E aqui no Brasil, 6 famílias ganhavam 6 bilhões de reais por semestre. O Bolsonaro cortou. Uma delas, a Globo, o Silvio Santos, foi aquela crise que teve que demite. 6 bilhões. Você sabe o que é 6 bilhões de reais em cada semestre? Para não falarem mal do governo. Só para isso. Então você vê, você não imagina do que eles são capazes. Agora vamos ao nosso assunto dos reptilianos. Então, os OVNIs existem, são altas pesquisas do exército da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos, que são coisas, por exemplo, nós temos um raio laser, que só a Rússia, a Alemanha e os Estados Unidos têm, que se ele acender daqui da Terra, ele é capaz de iluminar a cratera da Lua. Então, você imagina, né? Nós temos uma bomba, a última bomba que a Rússia inventou, ela só mata o que é vivo. As cidades ficam. Então, você não imagina, eles estão... Metade da riqueza da Terra é de uma elite de 11 pessoas, metade. E a outra metade é de 7 bilhões de pessoas. Então, uma metade é para ser dividida entre 7 bilhões de pessoas. E a outra metade é de 11 pessoas, 11 famílias. Então, esses caras que mamavam nesses 6 bilhões de reais por semestre, Bolsonaro acabou com isso. Por isso ele é antipático e estão tentando tirar ele do poder. Mas não sou a favor nem de um nem de outro, nem de Bolsonaro. Para mim é tudo farinha do mesmo saco, porque político, para mim, seria desnecessário. Não existe política no Brasil nem no mundo. O que existe é enganação, desde os antigos gregos e romanos. Então vamos lá. A questão então não existe vida em outro planeta, a possibilidade é menos de que 1%, e você nunca viu um ET na sua frente. Nunca. Nunca. Desenhos, histórias, abdução e não sei o quê, mas só palavras. Não me mostre palavras, me mostre coisas. Então, fica fora de cogitação essa noção de ETs, vida extraterrestre. Isso não existe. A possibilidade de existência é mínima. É só para você poder se iludir. Fábula, ficção, conversa. Ficção você vai ver num filme quando você quer se divertir. Você vai num cinema e vê um filme. E aí você vê um filme de ficção, se você quiser, ou Gladiador, ou outro. Agora, ficar discutindo bobagem e tentar encontrar, pesquisar para encontrar. Agora, objetos voadores e não identificados existem. Os OVNIs existem porque são alta pesquisa. Quando eu tinha 11 anos, existia uma série chamada Flash Gordon. O ator era muito bonito. E ele tinha uma pistola que, quando ele sacava essa pistola e atirava, saía um jato de luz. E aquele jato de luz derretia, destruía o que pegava, onde ele pegava. Isso era o raio laser. Hoje é a coisa mais comum. Se faz cirurgia da catarata a laser. Eu fiz uma cirurgia
não é do fígado, como é que chama? A vesícula biliar a laser. Então, hoje é a coisa mais comum. Já estão fazendo o seguinte: coloca-se uma cabine aqui, como no Guerra nas Estrelas, né, a Enterprise, coloca-se outra cabine em outro lugar e transportou-se já um bife de uma cabine para outra. Então, o transporte no futuro não terá nada a ver com o transporte atual. Mas quanto é que eles vão cobrar? Há pouco tempo atrás houve uma confusão de que Sérgio Cabral, sei lá, o governador do estado, cobrava R$ 14 pelo pedágio, quando na verdade 7 já era acima, porque o 4 seria o justo. E assim, cuidado, diversão é a palavra-chave deles para enganar a gente, para manter a mente da gente ocupada com besteira, e uma dessas besteiras são os ETs. Então, agora vamos ver como é que surgiu a história dos reptilianos. Muito bem. Então, existem pessoas que querem notoriedade, que querem aparecer. Entre essas duas pessoas tem William Jones e David Icke, que ficaram famosos porque espalharam muitas histórias fantasiosas que se chamam teoria da conspiração. E aí, eles descobriram uma coisa que hoje é fácil, é comum, mas na época eles fizeram disso um estardalhaço. A questão é a seguinte: olha só, o nosso cérebro, nós temos um cérebro, todo mundo sabe disso. E o nosso cérebro, conhecidíssimo, é isso aqui. Aqui está o cérebro, mas ele está envolto, né? Aqui é o cérebro reptiliano, a história vem toda daqui, ó. Tá vendo esse tubo aqui que é o final da coluna vertebral? Ele se chama complexo R. Complexo porque ele tem várias partes. Ele tem um bulbo, ele tem uma ponte, ele tem uma porção de pedaços, e esses pedaços chamam ele de complexo, porque é complexo. Reptiliano é o cérebro dos dinossauros, dos lagartos, da lagartixa, do calango, da cobra. Então é o cérebro mais primitivo que existe. Mas se ele entrar em conexão com esse aqui, ele é capaz de fazer você andar sobre as águas, voar, ficar debaixo d'água o tempo que você quiser. Então ele, unido a esse, é capaz de fazer coisas fabulosas. Por quê? Porque ele tem uma conexão, olha, aqui está agora ele cortado em dois. Ele tem uma conexão com a glândula pineal. Tá vendo aqui, ó? Essa minhoquinha aqui é a glândula pineal. E aqui está um pedaço dele com a glândula pineal. Aqui está um pedaço dele com o cerebelo. E aqui está o resto dele com esse segundo cérebro. Nós temos 3 cérebros, então. O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro cortical. O cortical é o mais comum, mas escondido por aqui por dentro está isso aqui. E é a história do cérebro reptiliano, meu querido amigo aluno que mandou fazer essa pergunta. Existem os reptilianos? Existem, porque ele emana 95% de força. Ele detém nossas forças mentais numa quantidade de 95%, ou seja, o cérebro cortical só tem 5% de força. O cérebro límbico, que está aqui no meio, tem 15%. E ele tem 80%. E como ele está ligado à pineal, se ele aumentar 1% de força, ele é capaz de fazer com que a inteligência, a vontade, a memória da pessoa e a sensibilidade se torne extraordinariamente grande. Daí veio a seguinte ideia do David Icke e do William Jones. Essas pessoas que ganham dinheiro fácil, que enriquecem facilmente, que têm uma inteligência fora do comum, que governam e roubam e conseguem depois ficar. Alguns são presos, como o Sérgio Cabral e outros canalhas aí, mas outros são soltos, como o Temer. Então, se 1% desse cérebro for aumentado, ele emana 95% junto com esse. Ele tem 80, esse tem 15. 80 com 15, 95. E esse só tem 15. Então, se eles dois juntos aumentarem 1%, esse daqui será capaz de fazer verdadeiros milagres. São aquelas coisas que a gente vê em magia. Uma velhinha
Dona São Pedro pegava um galinho de arruda e a gente estava com dor de dente, ela rezava, e aí quando rezava acabava a dor de dente, ou com dor de barriga, ou com dor de cabeça, ou coisa assim. Por quê? Porque ela tinha 1% a mais do cérebro reptiliano, só que ela não dava importância a isso, não queria ficar rica. Só que tem pessoas que querem ficar ricos e aí usam esse 1% do cérebro reptiliano, não tem nada a ver com sangue, não tem sangue diferente, não tem nada a ver com sangue, é isso aqui. Então, quando a pessoa tem 1% a mais, digamos disso aqui, que entra na glândula pineal, que entra no cerebelo, que entra no sistema límbico, que é essa caverna do Batman, ela vai fazer com que o nosso cérebro cortical, que é isso aqui, aumente de poder. Inteligência, vontade e memória se tornam prodigiosas. E a pessoa vai conseguir ganhar na bolsa, todo o negócio que ela fizer, ela vai fazer ganhando muito, 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 muito. Enquanto isso, você está se distraindo, está perdendo tempo, está fumando, está bebendo, está gastando dinheiro com cerveja, está indo para o Maracanã ver 11 homens de um lado, 11 do outro, chutando uma bolinha, e você não tem nada a ganhar com aquilo. Quem ganha são os jogadores e o técnico, e quando o Flamengo ganha, o Fluminense ganha, você diz, ganhou porcaria nenhuma. Ganhou nada. Chega em casa, vai encher a cara de cerveja, vai brigar, vai se matar. Então, é assim que eles fazem. Então, o que é o reptiliano? É o nome desse cérebro. Isso aqui é um cérebro, viu? Por incrível que pareça. Não parece, mas é. Foi descoberto em 1926 pelo Dr. MacLean. Foi a última descoberta. Esse de cá todo mundo já conhecia. O cerebelo também todo mundo já conhecia. Em 1880, aproximadamente, um francês chamado Botard descobriu o complexo, o sistema límbico, que é um cérebro também. É cheio de uma porção de itens. Eu chamo a caverna do Batman. É a sede do sentimento. Aqui é a razão, aqui é o sentimento, e aqui é uma força descomunal que é capaz de fazer como Jesus andou sobre as águas, é capaz de fazer você voar como super-homem, mas nós não temos conexão com ele. Ele é uma caixa preta fechada. Ele não se deixa penetrar, ele se fecha. Exatamente porque se ele se abrir um pouquinho, ele dará ao córtex cerebral um poder fenomenal. E esse poder atinge a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. E a pessoa passa a ter uma facilidade imensa. Eu conheço um rapaz, um senhor, agora já morreu, deixou para a família, que ele era apenas motorista da Petrobras. Ele fez 15 casas. Como motorista da Petrobras, ele construiu 15 casas. Você imagina, então ele era um reptiliano, porque ele conseguiu esse pedaço daqui da coluna vertebral. Isso aqui, se continuar, vai ter a coluna vertebral. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar a vocês o que seria a continuidade dele. Seria a coluna vertebral. Não sei se vai estar fácil agora, mas a coluna vertebral vai fazer com que você tenha tá aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vendo? Até determinado ponto, ela é a coluna vertebral, tá aqui, ó. Aqui dentro da coluna vertebral tem a medula, e a medula vai até o cérebro. Aí quando chega nesse pedacinho aqui, aí a medula é um tipo de coisa parecido com uma palmeira, aquela coisa da palmeira, aquele centro da palmeira que a gente come. Então, quando chega aqui pertinho, ele se transforma. E ele se torna o quê? Ele se torna o cérebro reptiliano. O nome é exatamente esse, cérebro reptiliano. Então aqui nós temos um pedaço da medula, tá vendo? Ela é assim, e aqui o cérebro reptiliano, ele quando engata, isso aqui é um nervo, e quando o nervo sai da medula, ele sai livre, mas quando ele engata no cérebro reptiliano, ele perde a autonomia. Ou seja, o cérebro reptiliano neutraliza a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa memória. Então, é preciso que desengate, mas nós não sabemos fazer isso porque ele é de uma capacidade fora do comum. E então,
desengatar ele seria fazer com que a gente tivesse toda a liberdade de ação. A gente controlasse nossa inteligência, nossa vontade, nossa memória, mas isso é praticamente impossível. Por quê? Porque ele se liga. Olha ele aqui, é porque está claro, está vendo? Está muito claro. Eu botei aqui um lápis que eu já não sei mais onde está, mas aqui está claro. Está vendo? Ele está aqui, ó, é um pedaço da medula. Ela vem, está claro, ela vem aqui, quando chega aqui ela começa ponte, bulbo, aí aqui nós temos a glândula, aqui, essa cobrinha aqui é a pineal, né? E aí tem a pituitária, a hipófise ou pituitária que está aqui. Então tudo vem daí, cérebro reptiliano, é o cérebro das lagartixas, é o cérebro dos dinossauros, é o cérebro dos calangos, na minha terra temos calangos, das cobras, ou seja, é um cérebro inferior, enquanto que o nosso cérebro tem funções que estão aqui, está vendo, coloridas. Esse colorido é quando nós pensamos. Cada vez que nós pensamos, submetido a uma determinada máquina, então existe uma coisa chamada neuroquímica cerebral. Há uma alteração da nossa capacidade do sangue, dos componentes sanguíneos, fósforo, cálcio, iodo e tudo mais. E então ele domina tudo isso. Ele domina tudo isso. E ele está aqui muito claro. Em várias versões. Ele está aqui muito claro. Então a história é essa. Olha aqui o cérebro reptiliano, tá vendo? Ó? Está aqui em roxo. Então acabou a coluna vertebral. Começa ele. Ele se liga ao cerebelo, ele se liga ao sistema límbico, que é a sede das emoções e de mais outras coisas, e ele se liga ao córtex cerebral. Então não tem nada a ver com sangue de réptil, não tem nada a ver com gente vindo de outro planeta. Dr. McLean, médico fisiologista, em 1926, descobriu ele. Botar, um francês, descobriu em 1880, mais ou menos, o sistema límbico. E assim, o que era conhecido, que era somente o cérebro comum, o cérebro que nós estamos habituados a conhecer, aquele cérebro, então, que era uma coisa simples, passou a ser visto assim, cortado ao meio. E então é o cérebro dos répteis. Por isso, reptiliano. Então, ele emite 80% de força mental. Esse 80% de força mental, somado com os 15% do sistema límbico, dá 95%. 95% é um absurdo, porque o córtex cerebral só tem 5%. E aí, se ele, um pedacinho dele, 1% aumentar a mais, e essas ligações forem feitas, nossa capacidade, nossa inteligência, nossa memória são capazes de verdadeiros milagres. E é isso que os grandes ricos fazem. Enquanto a gente perde tempo se distraindo, se divertindo, né? Vendo bunda de mulher, vendo carnaval, samba, discutindo futebol e perdendo tempo, que na verdade a gente gastando com cerveja, agora com cigarro foi proibido porque dá um prejuízo danado, e aqui desmontado ele fica assim, olha só, desmontado ele fica assim, olha ele aqui, tá vendo? Ele está atravessando aqui o cerebelo, aqui está o resto dele. Ele começa aqui, passa por dentro do cerebelo, e aqui tem os cornos de Moisés, e aqui estão as duas partes do cérebro cortical. Nós usamos esse que só tem 5% de energia. Nós usamos esse sem querer. Ele toma conta da gente, são as emoções. Ninguém consegue resistir à emoção. É aquela história, fogo de morro acima e água de morro abaixo, e mulher quando quer dar, ninguém segura. Porque é esse sistema aqui quem controla. Então tudo é contrário à nossa vontade. Nós dominamos praticamente quase nada da nossa mente. Enquanto isso, os grandes ricos procuram estudar isso, tem exercícios, tem coisas que nos fazem conhecer profundamente. Eu cheguei a penetrar um pouquinho, uma brechinha. Em 40 anos de estudos e pesquisas, eu abri uma brechinha. Então aqui está o que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Ó? Esse nervo, isso é o que? Um nervo, uma célula nervosa. Está solta, aqui é a medula, ela está solta. Mas se o cérebro reptiliano quiser, o que é que ele faz? Ele prende ela. Aqui nós temos uma solta e aqui nós temos
uma presa. Mostrei para vocês há pouco tempo, agora parece que já sumiu. Mas vamos ver se a gente consegue de novo mostrar uma célula presa. Ele pode prender. E se ele prender, então nós não temos a menor chance. Então a nossa capacidade de ver, de entender, depende dele. Aqui está a medula, tá vendo? Ó? E as células saem da medula. As células saem normalmente livres, mas acontece que aqui do lado tem um cordão chamado sistema autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. E quando engata nele, aí nós perdemos a capacidade sobre o nosso sistema nervoso, que normalmente seria assim. Se todas as células fossem livres, nós teríamos o controle absoluto sobre o nosso corpo. Então, os reptilianos não têm sangue diferente nenhum, mas eles são capazes de fazer algumas coisas que nós não somos, porque aqui, por exemplo, olha, se você olhar isso aqui é um homem de barba, mas se você olhar direitinho, aqui é uma mulher nua, ó, tá vendo, ó, na careca dele, tá vendo, ó, e então é a questão de ver o mundo diferente. Nós nos distraímos e não percebemos os detalhes. E esses detalhes são percebidos pelos grandes ricos, que estudam aquilo que eu disse, e vendo esses detalhes, eles ganham dinheiro na bolsa, eles fazem bons negócios e eles ficam ricos. E tudo isso depende simplesmente dessa fantástica coisa aqui. Aqui está, ó, em vermelho está ele, ó, tá vendo isso aqui? Ele se liga ao complexo, ao cérebro límbico e ao cerebelo. E através deles dois ele se liga ao córtex cerebral. Então não existe nada de ET, né? Tudo isso vai repercutir na nossa mente. Isso aqui é o mapa da mente que eu não vou poder explicar agora. Já estamos quase a 30 minutos. Mas aí tudo isso vai refletir aqui, inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, se você tiver 1% a mais do cérebro reptiliano entrando no cérebro cortical, você terá condições de fazer coisa que o diabo duvida. E não é difícil. Quer dizer, quando ele quer, quando ele decide. Então, não tem nada de sangue, não tem nada de ET. É o cérebro dos répteis. Então, é um cérebro meleca. Mas, quando ele entra em conexão com o córtex cerebral, ele é capaz de despertar poderes incríveis, que eu não vou ter tempo de dizer, porque já estamos a 27 minutos, mas as pessoas que fazem coisas extraordinárias, desde a velhinha que reza com um raminho de arruda, até o Peter van der Urk, que olhava uma cena, quando havia um assassinato, a polícia levava ele para lá, ele olhava o lugar e ele via o assassino atrás, há algumas horas ou algum tempo atrás, matando a vítima. E ele via, porque o cérebro reptiliano dele tinha aumentado em 1%. Então, só por causa disso, ele conseguia ver o passado nitidamente como nós vemos o presente. A polícia alemã, Peter van der Urk, está na enciclopédia o nome dele. Ele teve 1% de aumento do cérebro reptiliano, foi preciso se tratar, porque senão ele ia enlouquecer, mas os ricos fazem isso sob total controle. E com esse controle, então, eles fazem com que nós, idiotas, deixemos de estudar isso aqui, que é o controle do cérebro total. Nós, idiotas, deixamos de estudar isso aqui, que é o controle de todo, da medula até ele, tá vendo? Ó? Vem da bunda até ele, tá vendo? E quando chega nesse pedacinho, começa ele. E nós não estudamos isso aqui porque nós nos distraímos e deixamos de estudar isso aqui, que é a capacidade de sair do corpo. Isso para mim é brincadeira de criança. Eu saio com a maior facilidade e vou visitar outras dimensões. São 12 dimensões. Eu já cheguei à 8ª, saindo do corpo. Nós deixamos de estudar isso aqui, que são duas correntes, uma vem do céu e entra pela nossa pineal
e alimenta o cérebro reptiliano. E é exatamente aí que ele tem a grande força. Outra vem da terra, alimenta as glândulas e dá a nossa força física, vitalidade. Então não existe essa besteira, não se deixe enganar, não perca tempo, não vai com esse tal de ET, porque isso é pura lorota. Não existe a possibilidade de vida fora do planeta Terra, é de menos de 1%. E nunca ninguém mostrou a você, eu duvido que alguém tenha mostrado a você um ET. Ninguém. Então nós aqui está um pianista, ó, tocando piano, tá vendo? Os nervos obedecem a ele. Mas acontece que quando o cérebro reptiliano toma conta do sistema nervoso, ele neutraliza. E você não consegue se mexer. Por exemplo, o coração, os intestinos, né? Então há várias funções que ele domina. Mas se ele aumentar 1% e entrar em conexão com o cérebro cortical, ele é capaz de lhe dar poderes extraordinários. E é isso que os ricos fazem. Então, ao fazerem isso, eles vão conseguir um poder enorme e vão conseguir ganhar na bolsa, eles vão ter uma intuição e essa intuição vai dizer quem é que vai as ações que vão aumentar, um negócio que ele vai fechar com petróleo ou diamante ou isso, lá eles vão saber qual é o melhor negócio e eles vão ficar cheios de dinheiro, rico, estudando isso. Isso é um reptiliano, ou seja, que ligou o cérebro reptiliano com o cérebro cortical, claro que passando pelo sistema límbico, que é essa caverna do Batman. Pronto, é só isso. Não tem nada além disso. Não tem nada de sangue, não tem nada de vir de ET, tudo isso é mentira, nada disso foi comprovado, não existe nenhum governo do mundo que tenha nenhum ET, desde os 10 anos que eu ouço falar de ET, mas nunca vi nenhum, só em desenho. Então, não se iluda e cuidado com as distrações. As distrações são a grande arma usada pela classe rica para que a gente fume cachimbo, fume charuto, fume cigarro, beba cerveja até cair para trás. E aí, com isso, nós vamos nos distraindo. Ganhamos Flamengo, Botafogo, Fluminense. E aí nós vamos nos distraindo. E eles vão fazendo o quê? Eles vão tentando fazer a conexão do cérebro reptiliano com o sistema límbico e com o córtex cerebral. Pronto. Isso se faz no silêncio de dentro da nossa cabeça. É isso aí. Só. Então, reptiliano não é um ET. Um reptiliano é um homem como Marlan. Eu abri uma brechinha, tá? E por causa dessa brechinha, eu tenho algumas capacidades extraordinárias que eu uso para fazer o bem ao próximo e a mim mesmo. Por que não? Então, está aí decodificado, meu queridíssimo aluno. Agora eu peço a Jonathan, professor Jonathan, meu queridíssimo amigo, para usar o seu mote, né? Professor responde. Então, o professor Marlan respondeu, e aí, essa é a verdade, né? Eu tenho 8 anos de pesquisa nesse assunto, 40. Eu tenho 40 anos de pesquisa, 8 anos sobre religiões. Eu pesquisei 8 anos sobre religiões e mitologias e 40 anos no total sobre tudo isso. Então tenho um conhecimento bastante grande e nunca ouvi falar de que existe vida em Marte, Vênus, Terra, Mar. Isso os espíritas dizem que existia vida em Marte e que lá em Marte estava cheio de marcianos e meu marciano favorito nunca apareceu. E discos voadores poderiam aparecer, por quê? Porque são naves da mais alta tecnologia que os países adiantados fabricam, eles constroem e eles só dizem depois, olha, a Rússia fez um cruzador que ele atravessa a calota polar, ele é movido a urânio e ele serra a calota polar e vai entrando no Polo Norte e vai passando por dentro do gelo como se fosse manteiga. Ele é movido à energia atômica e outras coisas dessa natureza. Então imagina você, um raio, como essa lâmpada que está iluminando esse lado do meu rosto, que se for aceso aqui na Terra, vai iluminar a cratera da Lua. Isso estava no filme Flash Gordon quando eu tinha 10 anos, eu tenho 74. Ele puxava a pistola, sacava a pistola, acionava, saía um raio da pistola e esse raio destruía o que estava na frente. Hoje esse raio está perfeitamente controlado, sai de um diamante, né? Ele é emitido através de um processo de um diamante e a luz passa pelo diamante e é controlada, hoje em dia fazendo cirurgia sem
sangue praticamente. Eu fiz a cirurgia laparotomia, né? A cirurgia da minha vesícula. Então, acabe com essa história de ET, pare de acreditar em bobagem e veja o seguinte: você diz que alguma coisa existe, me prove, me mostre. Palavras o vento leva. Eu não quero ver palavras, eu quero ver as coisas. Aqui está o mouse, né? Ó, aqui está um mouse. Então eu sei que é um mouse porque está aqui, né? Aqui está um telefone. Eu sei que é um telefone porque está aqui. Mas ninguém nunca me mostrou um ET. Agora, os OVNIs existem, porque são artefatos voadores da mais alta tecnologia. E vocês não têm ideia do que é que a Alemanha, Estados Unidos e Rússia conseguiram fabricar. Eles têm armas e objetos voadores que nós nem imaginamos o que é capaz de fazer. O chamado Colosso do Apocalipse é capaz de ficar 70 dias no ar. 70 dias ele fica no ar, chamado Colosso do Apocalipse. A suposição é de que se uma bomba atômica cair em Washington, então o governador, o presidente da República, bota ali dentro a família dele, os assessores dele, levanta voo e fica 70 dias lá no ar até a situação normalizar e ele descer. Vocês não imaginam. Então, distração é a palavra perigosa. Cuidado, não se distraiam, estudem. Mas gostei da tua pergunta, porque eu quando entro no meu Facebook, o que existe de gente sobre I love aliens, eu adoro alienígenas, não existe alienígenas, não existe, e ninguém nunca provou, né? Existe, somos nós, aqui, agora, e essa tecnologia é escondida do povo. Então, respondi a sua pergunta, espero que eu tenha respondido. Então, complexo R, cérebro reptiliano. R é de réptil. E se ele entrar em contato com o nosso cérebro cortical, que é o nome que se dá a essa substância amarela, 1% dele já seria capaz de fazer você andar sobre as águas, você levitar, você voar, e com um pouquinho só dele, eu sou capaz de sair do meu corpo, fazer viagens astrais e ir até outras dimensões. Isso é outro assunto e não é o caso agora. Então não se distraiam, estudem. Acho que expliquei, professor explica, professor responde, diz o meu querido Jonathan Matias. Pronto, terminamos. Esse vídeo será excepcional, Guia dos Perplexos, e vamos então em frente, porque respondi a pergunta de um aluno interessado e muito interessante, porque o que existe de gente que crê em besteira aí, zumbi, lobisomem, boto rosa e outras coisas, não está de gibi. Vamos acabar dessas crenças absurdas, vamos usar a razão, porque o homem é dotado de razão, e vamos deixar de usar fantasia. Eles brincam com a nossa fantasia. Brincam, e ao brincar com isso nos tornam pobres, e eles se tornam ricos, e assim acham que nós estamos nos divertindo. Olha quanto eles gastam para o Rock in Rio, olha quanto eles gastam com a Copa do Mundo, olha quanto eles gastam para o desfile na Avenida do Carnaval, e tudo isso para quê? Para nos distrair, para a gente não pesquisar a respeito desses assuntos que nos faria iguais a eles, que desenvolveria o cérebro reptiliano. Tá vendo? Ó? Aqui tem outra pesquisa de dois doutores, dois médicos que são neurofisiologistas. A pesquisa é longa, então não vou abrir. Mas enquanto a gente não estuda isso, eles estudam. Então, muito obrigado, que eu vou em frente.